Albert Einstein escreveu: "A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Ele não joga dados, mas nós podemos dar as cartas." Afortunado, afortunada, bem-vindos ao canal Dinheiro da sua mente para o seu bolso. E se você acredita na lei da atração e que o que você procura está te procurando, acredite, esse audiobook estava te esperando. Aproveite a leitura e veja suas transformações acontecerem como uma mágica. O fim do sofrimento. Vivendo sem medo em tempos difíceis, ou como sair livre do inferno. Parte 2. Um guia para a consciência nua. Capítulo 10. Libertação do sofrimento. Um caminho para a integração. Você está além de todos os obstáculos. A consciência primitiva que surge por si só é Longchenpa. Um guia para uma vida sem medo. Defendendo Sua Vida é um filme de Hollywood incrivelmente inteligente sobre a importância de aprender a viver sua vida sem medo. A premissa é que nós todos vivemos várias vidas na Terra e cada vez que morremos, vamos para a cidade do julgamento, que parece um shopping suburbano de luxo, onde somos avaliados por juízes. Não é a decisão tradicional de céu ou inferno. Ao invés disso, se tivermos finalmente superado o medo, passamos para algo melhor. Se não, somos lançados de volta à Terra, onde devemos levar mais uma vida e continuar este kármico caminhar até demonstrarmos que descobrimos uma vida sem medo. A implicação é que se você não entender, eles eventualmente o expulsarão. Para Daniel Albert Brooks, essa é uma situação comovente, porque ele é uma pessoa um pouco paranoica. É ainda mais complicado pelo seu encontro com a linda e destemida Julia, Meryl Streep, que sem dúvida seguirá em frente. Brooks foi intimidado toda a sua vida, e mesmo em seu último dia no purgatório, ele tem medo de expressar seu amor pela atraente Julia, que é o tipo de pessoa que entra em um prédio em chamas para salvar seu gato de estimação. Apesar da configuração assustadora, essa brincadeira de moralidade tem um final feliz. Descobrindo a verdade. A dicotomia aristotélica mente-mundo fragmentou a consciência dos humanos. Nunca podemos descobrir nossa verdadeira natureza por meio de um modelo físico da realidade, o que não é errado em si, simplesmente não é abrangente o suficiente. É como se não pudéssemos ver a floresta por causa das árvores. Examinando obsessivamente as partes, ignoramos o todo, que inclui ambas verdade relativa e verdade final. Para o bem maior de todos, precisamos de uma epistemologia holística unindo o conhecimento dos mecanismos da realidade física com a experiência subjetiva da consciência humana. Aldous Huxley proclamou que a mente deve ser canalizada através da válvula redutora do cérebro e do sistema nervoso. O que sai do outro lado é um mísero filete de consciência.
Nós experimentamos a realidade através de um filtro chamado consciência condicionada, que é a fonte da nossa versão particular da verdade. É essa consciência condicionada que traz a desarmonia, sobretudo como doença, e obscurece o verdadeiro propósito da existência humana. É importante reconhecer que cada evento que ocorre em nossas vidas conterá verdades diferentes. O sofrimento ocorre quando negligenciamos as múltiplas verdades que compõem a realidade. Então, abraçamos a visão não dual da realidade, que integra conhecimento holístico e analítico. Em muitas tradições orientais, o corpo é considerado um microcosmo do universo, com campos de energia considerados centros vibracionais, chakras, comunicando-se com campos de energia fora e dentro do corpo. Por exemplo, nos sistemas taoístas chineses de acupuntura, o corpo energético é um padrão de pontos de acupuntura nos meridianos, correntes de energia que se estendem até o cosmos, através do qual a energia pode ser transmitida ou comunicada. Na tradição bíblica, os salmos, Tehillim, louvores, falam da nossa conexão com o divino e nossa capacidade de transcender os limites do eu isolado. Há cerca de 2.500 anos, o rei Davi escreveu: Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Salmo 139, versículos 8 a 10. Xamãs na África, no Pacífico e na América do Sul, místicos cristãos, sábios budistas e hindus, compreenderam que somos multidimensionais, seres conectados a todo o universo. Pesquisas em física e parapsicologia mostraram que a realidade física é uma totalidade não local e indivisível. Modelos de mecânica quântica fornecem uma solução para o observador observar um problema. Sabemos, sem dúvida, que existe algum tipo de conexão entre a mente e a matéria, mesmo que não entendamos perfeitamente o que é. Mas, no final, nós, como indivíduos, somos responsáveis por nos expandir para a realização da nossa natureza multidimensional inerente à consciência do ser humano. Se quisermos chegar à consciência nua, precisamos de um processo que aceita a consciência como inseparável do mundo material. Einstein disse: o ser humano faz parte do todo. Nossa tarefa é nos libertar da prisão, da ilusão da separação, através de um círculo cada vez maior de compaixão por abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza em sua beleza. Então, como podemos escapar da prisão da ilusão da matéria-mente? Nós começamos com a vontade de sintetizar o racional e o místico e de compartilhar nossas experiências no caminho da consciência expandida e autorrealização no serviço de toda a criação. É importante entender que realmente não há contradição entre o mundo do cientista e o mundo do místico, porque ambos lidam inteiramente com a experiência ao invés da crença. Ambos lidam com dados derivados da experiência e não do dogma. A consciência expandida está disponível para toda a humanidade.
Não é preciso ser um yogi ou um asceta. Um dos autores, Hurtak, descreve isso no livro do conhecimento, As Chaves de Enoque, chamando-o de um movimento para níveis mais criativos da parceria do Deus com o humano. Quando a realidade física e o espaço sagrado são indivisíveis, corpo, mente e o espírito se movem para a amplitude e a consciência atemporal, onde desistimos do julgamento e experienciamos nossa natureza amorosa inerente, rejuvenescimento e cura. Os cabalistas simbolizaram essa integração do corpo, mente e espírito através da árvore da vida. Usando essa metáfora, começamos com o mundo como nosso reino, Malkut. Então, elevamos nossa consciência através do equilíbrio da sabedoria, Chokma, e compreensão, Binah, equilibrando assim a paz com o poder e trabalho com alegria. Finalmente, alcançamos o desdobramento divino representado pela coroa do amor, Keter, e domínio sobre nosso mundo caótico. Keter é o ponto de partida para Ein Sof, que é nossa experiência da consciência atemporal ou eternidade. Nesse nível de integração, alcançamos a plena consciência na natureza contínua do cosmos. O objetivo de tudo isso é que a estrutura da árvore da vida cabalística não é apenas uma descrição da consciência, mas quando internalizada na meditação, pode ser um veículo de transformação da consciência. Eu, Hurtak, escrevi em 1973. O homem deve se considerar parte de um campo da inteligência, operando como parte dessas maiores inter-relações. Ele pode quebrar a construção matéria-energia por meio de certas formas de expansão da mente. O objetivo principal, a realização suprema de toda a vida, é o completo despertar da consciência humana e a restauração completa da humanidade na totalidade do ser. Na tradição cristã, o apóstolo Paulo nos diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Efésios capítulo 3, versículos 17 e 18. A mente de Cristo é o convite ao amor incondicional. É a realização da mente que não é ligada à terra ou egocêntrica, mas está a serviço de tudo, em todos os tempos e sob todas as condições. A pessoa começa a despertar através do processo simples de alteração da consciência, talvez para experimentar a divina presença, que é quem somos. Um esboço de prática sugerida. Qual é a base para esse processo que basicamente está desfazendo o ego? É revelado em 5 princípios básicos, de acordo com os ensinamentos históricos da filosofia perene. Primeiro, somos todos um em consciência. Você se torna disposto a abraçar uma ontologia integrativa que reconhece a unidade de tudo, sem separação ou julgamento de outros. Nagarjuna forneceu seu tetralema como uma forma de provar sua doutrina do surgimento dependente e do vazio,
para nos permitir deixar ir sem medo do apego à realidade física, que promove a divisão da mente e do cosmos. É importante saber que, essencialmente, nada está acontecendo, exceto na sua mente. Você pode escolher um professor exemplar, como Nagarjuna, ou Buda, ou Jesus para guiá-lo no processo da renovação criativa. Ou você pode encontrar um professor pacífico e de coração aberto em sua própria vizinhança. Segundo, aquietar a tagarelice mental contínua. Você se permite tempo para a autorreflexão diária, a oração, meditação, perdão e gratidão? Os efeitos tonificantes e pacificadores da meditação nas ondas cerebrais, pressão arterial e a frequência cardíaca têm sido bem documentada nas últimas décadas em muitos laboratórios de pesquisa científica e particularmente no trabalho do Dr. Herbert Benson, da Escola de Medicina da Universidade de Harvard. Existem muitas maneiras de liberar nossa velha mentalidade. Eu, Hurtak, em colaboração com o músico Howard Wills, que se especializou em cura local e à distância, criamos uma série de afirmações de cura que podem ser uma ferramenta poderosa de cura para aqueles que estão abertos à liberação da velha mente e à adoção da nova. Nagarjuna nos diz para mudar nossa perspectiva de pensamento. Uma das maneiras de fazer isso é através do processo de perdão e esvaziamento da sua mochila mental de velhos ressentimentos fedorentos, pois logo você perceberá que deve remover as hostilidades e formas de pensamento preocupantes que o ligam com todas as memórias passadas e inibem sua compaixão e amor incondicional por todos os seres. Uma das afirmações positivas bem-sucedidas de Wills é a seguinte: eu abençoo este dia e dou graças pela minha vida. Eu perdoo completamente todas as pessoas que me magoaram e peço a todas as pessoas que magoei que me perdoem. Peço desculpas a mim mesmo por meus erros comigo e meus erros com os outros. Peço desculpas por todas as minhas feridas ou erros em todas as formas de vida. Com essa liberação, liberdade, paz, poder e nova vida, eu abençoo toda a criação no universo inteiro. E eu preencho o universo inteiro com o meu amor. Eu amo e abençoo a Terra, toda a vida e toda a humanidade. Eu amo, abençoo e respeito o visível e o invisível. Eu me alegro e dou graças por minha nova vida, poder e saúde. Eu abençoo completamente e amo toda a vida, sempre. Como acontece com todas as afirmações e a prática do perdão, a prática diária dessas atividades é o que fortalece sua eficácia como chaves para a liberação de toda doença. Não somos, no entanto, obrigados a sentar na posição de lótus ou um retiro na montanha por horas a fio. Tampouco quanto 5 ou 10 minutos de meditação por vez, todos os dias, é benéfico e pode ser gerenciado mesmo no trabalho, no transporte público, em qualquer lugar onde você possa sentar calmamente e respirar. O terceiro leva à prática da compaixão. Você continua estudando e trabalhando para entender a si mesmo e aos outros. Conforme você começa a mudar sua perspectiva de ver tudo como eu, para ver nós,
Então você pode entender como e por que você reage ao fazer isso. Você começa a ver as coisas de outras perspectivas. A prática contínua desenvolve a compaixão, permitindo que você abra as portas internas da percepção, experimentando assim a unidade. Essa experiência da unidade é uma das coisas que dá sentido à sua vida. Também é um bom momento para investigar e entregar muito da história de quem você pensa que é. O quarto é a experiência do fluxo da consciência amorosa. Compartilhar essa experiência em comunhão com outros na sua comunidade espiritual, reverenciada pelos budistas como a Sangha, torna você um participante ativo enquanto mantiver os princípios orientadores dentro de você. Você deve ir além da personalidade individual e do ego para experimentar a unidade e o companheirismo sem julgamento ou condenação. Não podemos exagerar a importância de participar de algum tipo de comunidade e de compartilhamento espiritual. A verdadeira natureza da humanidade não é individualista, mas encontra sua verdadeira essência no trabalho e no compartilhamento em uma comunidade de espírito que permite que brilhe a plenitude de quem somos. A filosofia perene ensina que depois de termos tido uma experiência unitiva na unidade, ou o divino, queremos compartilhar essa experiência. Estou aqui para ser verdadeiramente útil. Um curso em milagres. Quinto, renda-se e desista da negatividade e do julgamento dos outros. Você deve refletir o pensamento positivo que traz cura pessoal. Você se torna um solucionador de problemas, ao invés de residir na negatividade. Esse é um reflexo da sua capacidade de interagir de forma mais significativa e próxima com os outros. Dessa forma, você pode trabalhar em direção a uma maior compaixão, companheirismo e comunidade de espírito, onde afirmações coletivas são feitas e onde a cura pode ocorrer. Em essência, a Terra não pode ser mudada para melhor, a menos que a consciência de cada indivíduo seja alterada. Você pode se comprometer a trabalhar para essa transformação dentro de você e da sua comunidade, reservando um tempo para experimentar o fluxo da consciência amorosa, que é a sua verdadeira natureza, que o apóstolo Paulo chamou de paz, além da compreensão humana. E de acordo com essa ilimitada paz, você encontrará uma maneira de simplificar sua vida, como os budistas ensinam. Vazio, vazio, feliz, feliz. Vivendo com consciência atemporal. A vida assume um significado totalmente novo quando percebemos que nossa experiência não precisa ser formada exclusivamente por nossos 5 sentidos, mas também é formada por consciência. Começamos a viver na eternidade do momento, não mais limitada pelo espaço e pelo tempo. Nosso foco é diferente. Nos tornamos presentes e criamos uma realidade mais espaçosa, ao invés de ficar triste com o passado e com medo do futuro. Deixamos de ser um pequeno eu, com ciúmes e medos, querendo agarrar, segurar e acumular.
Ao invés disso, somos guiados além do nosso egocentrismo, em novos reinos onde experimentamos a conexão oceânica com a natureza e a humanidade. Nós transcendemos os limites do eu. Esse espaço não dual da consciência, em última análise, nos leva à utilidade, compaixão e serviço. Nossa vida nesse mundo não é uma ilusão. Temos a oportunidade de exercer nosso livre-arbítrio. Isso implica significativamente em ser responsável por tudo que fazemos e experimentamos. Um problema surge quando nós, como seres eternos, perdemos a consciência da nossa verdadeira natureza. Começamos a nos identificar com formas materiais transitórias, como nossos corpos, posses ou sentimentos. Para a maioria, o universo físico é a única dimensão da realidade, nos sentidos da humanidade. E é por isso que Nagarjuna nos encoraja a ir além da nossa dualidade, valorizada no sistema lógico, para descobrir nossa verdadeira natureza e integrar nossa emergente espiritualidade com o cosmos sempre em desenvolvimento. Vamos nos perguntar: o que estamos fazendo no planeta Terra e qual é o nosso propósito final? Fomos ensinados que a natureza está aqui para ser domesticada e que sua incrível variedade de sistemas complexos é apenas o resultado de um acidente de acontecimentos. Mas vamos descobrir que somos seres divinos, que só precisam acordar para uma nova cartografia de consciência, que faz uso do poder do amor, que está ao nosso redor e dentro de nós. Para despertar, precisamos transcender o script materialista que muitos de nós herdamos do racionalismo científico e do racionalismo materialista. Aqui, percebemos que o verdadeiro propósito da vida é ser um com a maior consciência universal, que está em todas as coisas, e a ajudar os outros a compartilhar essa profunda experiência unitiva. Experimentar essa amplitude é experimentar a glória dos sóis e estrelas na nossa consciência. Gerard Manley Hopkins escreve em seu poema Pig Beauty: glória a Deus pelas coisas manchadas. Aqueles que continuam dormindo vão de tarefa em tarefa, sem surpresa pela infinita beleza das coisas transitórias. Seres iluminados, valorize seu mundo. Eles vivem, trabalham e amam. Simplificar a 3 a escravidão dimensional significa viver em um espaço restrito, em oposição à experimentação da harmonia divina do todo. Embora o corpo físico comece como uma única célula que cresce em um sistema autorregulado fechado de trilhões de células, essa parte física vem e vai. Nossa mente e consciência nunca é limitada. Então, por que devemos nos limitar enquanto estamos aqui? Mais especificamente, como podemos acabar com o sofrimento? Dor física nem sempre é opcional, mas sofrer de ignorância é. Seja na ignorância ou com conhecimento, cada ser humano é responsável pelas consequências dos seus pensamentos, palavras e ações. Podemos escolher sofrer ou podemos escolher libertar-nos de nossas limitações por meio de um maior conhecimento do universo e de quem realmente somos. A liberação nem sempre é apenas mental. Às vezes, vem por mudanças nas circunstâncias físicas da nossa vida.
Podemos precisar mudar em todos os níveis, a fim de iniciar nossa mudança da realidade mental. Para a maioria, é tão fácil quanto instituir uma prática diária de meditação ou afirmações, ou um novo modo de pensar e perceber os outros. Algumas situações mais extremas podem exigir, no entanto, uma mudança de associações, trabalho ou locais físicos, a fim de nos libertarmos de tudo o que está nos limitando. Cogito ergo sum. Eu penso, logo existo. É a construção eu sou do ser. À medida que expandimos essa visão de nós mesmos em um nós maior, no final das contas, tornamo-nos unificados com o fluxo da consciência amorosa e tornamo-nos sinérgicos com toda a vida como co-criadora. Por nosso esforço expandido, descobrimos o infinito e o plano do absoluto, que conhece apenas a verdade. Ritam Bara Pragyan. Fazemos isso não nos esforçando para escapar do finito, mas por uma completa aceitação da nossa ilimitação. E, portanto, chegamos a uma compreensão da experiência imemorial conforme encontramos na Bíblia, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. A experiência do eu sou o que eu sou, ou vou tornar-me que eu me tornarei. Muitos nunca entenderam realmente o significado dessas palavras. A incrível verdade que a religião chama de visão de Deus é encontrada em desistir de qualquer crença na ideia de Deus como uma realidade estática de pessoalidade. O relativista muitas vezes falha em chegar a esse ponto porque ele não segue essa linha de pensamento de forma consistente. A descoberta do mistério, a maravilha da vida maior, está além de qualquer imaginação e vai apenas através da experiência de deixar o eu egocêntrico para ser um com a natureza contínua da vida. Essa é a experiência do místico que leva à liberação. Em última análise, devemos ir além da dualidade, o que nos dá a capacidade de ir além do eu individual para o eu sou universal ou nós. Aqui, superamos a maneira dualística de dividir a humanidade em partes ou conceituar por meio do mundo dos ideais intelectuais em oposição ao trabalho da mente aberta com o mundo das realidades pluralistas. Linguisticamente, nos tornamos consciência simplesmente e poderosamente declarando: eu sou consciência. Em tal desenvolvimento espiritual, o eu sou interior, em última análise, funde-se na unidade com a epifânia divina, que é transcendente, além das palavras como o arrebatamento da alma. Simplesmente prestando atenção aqui e agora, momento a momento, podemos começar esse processo de experimentação da consciência universal dentro de nós. Do ponto de vista clássico, a consciência foi entendida como a propriedade do indivíduo ou o eu, que deve permitir que alguém conheça quem é. Mas isso está incorreto. A consciência é como uma corrente originada na consciência coletiva oceânica e torna-se parte do indivíduo. O eu sou mais completo não tem intrinsecamente nem tempo, nem espaço definidos. O ego e o uno.
O ego-eu, no entanto, representa a cobertura da consciência nua original e é a fonte de quase todo o nosso sofrimento. Se pensarmos em nós mesmos como eternos, estamos corretos. Se nos vemos apenas como indivíduos, então ficamos na ilusão, porque na realidade sempre fizemos parte do todo. Nós temos livre-arbítrio e nossa reconexão com a consciência plena nunca é forçada em nós. Podemos permanecer dormindo o tempo que quisermos, mas sob a influência do ego, nosso estado original de consciência é coberto e eclipsado. Nosso ego, intelecto e história nos bloqueiam da experiência da eternidade, que é atemporal e sem espaço. Na realidade, não somos independentes nem abandonados por Deus, mas somos eternamente um com o todo, cientes da nossa identidade coletiva. Isso nos torna, como Nagarjuna afirmou, um com a verdade e a natureza. Essa unidade não dividida é o significado do amor que nos reconecta à verdade além da dualidade ao outro e para a nossa divindade interior, que é o fluxo da consciência amorosa interior. Como resultado prático, somos capazes de ver tudo, mesmo o negativo, à luz dessa unidade. Experimentar isso é experimentar o fim do sofrimento. Queremos esclarecer o ponto de que a unidade não implica na perda da nossa singularidade como indivíduos. Não nos tornamos como a mente-grupo da coletividade Borg de Jornada nas Estrelas. Nossa singularidade e nossos objetivos pessoais permanecem. Somos todos únicos como expressão da vida. É derrotista ter orgulho, tentar impressionar os outros com nossa singularidade. Todas as tentativas de expressar minha singularidade em um nível material levam rapidamente ao ego, a competições e ao sofrimento pessoal. A cura psicológica profunda ocorre através da conexão da natureza da humanidade. No Oriente e entre os nativos americanos, isso foi historicamente feito na arte espiritual e na dança, onde o círculo ou mandala, representando a roda do mundo, foi manifestado em comunhão. A imagem da roda cósmica descreve os humanos como autorreflexivos, microcósmicos e seres macrocósmicos, encontrando satisfação na experiência da nossa divindade e a partilha dessa experiência. Como diria Longchenpa, estamos unidos no espaço básico dos fenômenos. À medida que descobrimos o eterno, o infinito e a plenitude da bem-aventurança, Ananda, nós nos encontramos vivendo como seres multidimensionais em uma dimensão multidimensional do universo não limitado por conceitos comuns de espaço e tempo. A evidência para isso é a nossa experiência direta de consciência não local, que nos permite descrever e experimentar eventos distantes e futuros. Nós percebemos que temos sido significativamente inconscientes do nosso entorno e compreendemos apenas um mero fragmento de realidade. Mas agora começamos a nos sentir interconectados como sendo pura consciência nua. E com isso descobrimos que o sofrimento desaparece. Chega de Maya. Maya, literalmente, é o que eu não sou. É uma ilusão e identificação falsa. Maya começa quando nós,
como seres eternos, identificamos a nós mesmos com a consciência condicionada não eterna, como nossos corpos, nossos sentimentos e nossas realizações. É a identificação com algo que não somos. A ilusão de Maia sempre existiu, mas temos que escolher se queremos ou não ficar presos em ilusão. Ver-nos separados da natureza e da verdade é a ilusão de Maia. A mente racional reconstrói seu mundo sensorial por meio da lógica dualística. Portanto, sofremos. Essa lógica dualística é o que Nagarjuna tentou nos ajudar a superar. Na realidade, Maya nada mais é do que um estado de consciência encoberta, que traz consigo a confusão de identidade e a identificação com o ego. Isso pode ser transcendido, restaurando o nosso ser na consciência mais plena da unidade e da consciência temporal. Dualidade é uma realidade relativa, assim como a escuridão é uma realidade relativa para aqueles que estão separados da luz. Escuridão mental ou ignorância espiritual leva à ilusão e à falsa identificação, literalmente. Se a dualidade fosse real, então o bem e o mal existiriam. O mal é a energia imploindo egoísta do ego, a ausência do bem, ao invés de uma força própria. É o vazio de significado, exceto pelo significado que damos a ele. Da mesma forma, escuridão espiritual ou ignorância é meramente ausência de luz ou consciência. Ego, com seu julgamento concomitante, é a principal razão para a escuridão e o sofrimento espiritual. Descobrindo o divino. Quem ou o que está obstruindo o fluxo natural da consciência amorosa? Nada mais, mas nosso ego quando esquecemos nossa verdadeira identidade como eterna. Quando engajados em práticas como visão remota, bem como cura espiritual, uma pessoa já não está operando apenas como um organismo biológico. Nós percebemos que não somos definidos atomicamente em termos de partículas e ondas, mas somos parte de uma consciência fora do espaço-tempo, participando de uma dimensão superior do universo não local. E então entendemos o tetralema de Nagarjuna. Eu sou um corpo. Eu não sou um corpo. Eu sou um corpo e não um corpo. E eu não sou nem um corpo, nem não um corpo. Essa é a verdadeira solução para o famoso problema corpo e mente. Como um organismo corporal, somos finitos, mortais e sujeitos ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, não somos um corpo, mas uma consciência, vivendo em um universo multidimensional. O que provoca esse estado de espírito transcendente? Render o ego traz a consciência liberada de nenhuma mente e nenhuma expectativa. Isso é conhecido por vários nomes no Oriente, como moksha, liberação, Qigong, Aikido e Zen. Nas tradições ocidentais, era conhecido pelos antigos gregos como Sofia, a habitação da sabedoria superior feminina, ou a natureza maternal do universo. Na Cabala, o mesmo caminho para o divino é chamado de Shekinah.
À medida que cultivamos nossa natureza intuitiva, entramos nessa sabedoria. Precisamos redefinir nossa verdadeira natureza, que não é biológica nem mitológica, mas funcional e extensional. Essa expansão de consciência, estendendo-se para preencher todo o espaço e tempo, começa por compreender a matéria como energia cósmica, manifestando-se em um número infinito de formas transitórias. Dentro da nossa autorrealização espiritual, a subestrutura do microcosmo e macrocosmo estão casadas na unidade. Na tradição mística ocidental, isso pode ser simbolizado na árvore da vida, Etz Chaim, conhecida no Ocidente dentro da Cabala, na literatura na qual a humanidade participa com sua geração e processo regenerativo. Esse novo critério da natureza humana vê o homem e a mulher como um composto de encarnações e autorrealizações de energia. Se essa é a nossa verdadeira natureza, por que nos vemos limitados a esses corpos e sofremos de uma perspectiva tão estreita? E se mudarmos nossa perspectiva? O que acontece conosco conforme emergimos na consciência maior, como um novo ser expandido? Como a visão remota e a cura espiritual mostradas, somos capazes de transcender essa linguística vinculante do tempo, nessa existência psicobiológica. A visão remota e a cura espiritual são excepcionalmente bem documentadas na literatura científica. Quando nós verdadeiramente percebermos nossa conexão interior com toda a vida, deixaremos de sofrer de uma limitação da percepção mental da vida. Compreendendo nossa falta de limites, ainda valorizamos a vida. Isso é muito importante. O reino tridimensional pode nutrir nosso crescimento, aprendizado e compartilhamento. Não é um lugar de onde devemos sair ou partir fisicamente, mas à medida que outros se juntam a nós nessa consciência expandida, nós iremos emergir em uma das maiores eras de crescimento que a nossa espécie já conheceu, passando de uma era de individualismo para uma de identidade consciente global. Tal passagem, como mostra a história, sempre foi dolorosa para alguns e alegre para outros. É moldada pelas consequências de admitir as limitações dos paradigmas tradicionais da nossa visão da realidade. Já podemos ver que muitos estão se juntando a nós. Existem leões transitando nesse momento na ciência, mesmo em face da resistência a renunciar a conceitos antes aceitos como padrão. Períodos de perplexidade costumam acompanhar essas transições, como, por exemplo, a passagem da visão ptolomaica à copernicana do cosmos, de euclidiana a não euclidiana, de newtoniano a einsteiniano, e agora de relatividade einsteiniana a não localidade não quântica. Max Planck, o grande físico alemão, disse que a mecânica quântica só será aceita após os velhos físicos clássicos morrerem e forem substituídos por novos que cresceram com a nova física quântica. O fim da dualidade. Só agora, nesse estágio final da civilização ocidental, estamos começando a perceber como a divisão aristotélica tem sido perniciosa e retardadora.
Einstein e Minkowski nos ajudaram a entender que o espaço e o tempo não podem se dividir empiricamente, sem criar mundos delirantes para nós mesmos. Desde o seu trabalho, temos as realizações do subatômico moderno e indiviso, e a física do espaço-tempo torna-se possível. Nessa nova física da consciência, somos uma parte significativa da realidade que percebemos. E nós também mudamos junto com o que é observado. É entendido hoje que você não pode separar o observador do observado. Agora podemos entreter as maravilhas internas da diversidade da vida no grande cosmos. Não devemos mais viver como uma divisão artificial entre o racionalismo científico e orientações humanísticas. O que é necessário é simplesmente nossa humildade e a abertura e disposição para aceitar o que é encontrado dentro de nós. O novo ser que experimentamos é livre para viver no amor, justiça, verdade e harmonia, levando à descoberta da unidade universal. Agora, deixamos de ver a vida puramente com base no dualismo das relações emocionais, instintivas e experiências racionais baseadas na lógica. Em vez disso, devemos ver a vida e suas interações em um objetivo não conceitual e unidade subjetiva, que é a verdade. Finalmente, o fim do sofrimento é alcançado quando modelamos ou cocriamos cada momento, percebendo que não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Então, a natureza temporária de todas as coisas materiais, incluindo nossos corpos, não é mais vista com medo. Nós nos percebemos em nossa verdadeira identidade, como eterna consciência. Na verdade, o tempo não está passando. Vivemos na eternidade e os dias que passam são um contínuo. Vivemos no eterno presente e a única coisa que importa é como vivemos nossas vidas. No final, o amor oceânico é a expressão mais pura do livre-arbítrio humano e conhecimento do humano do absoluto. Somos solicitados nos textos sagrados a amar a todas as pessoas igualmente, porque somos parte da divindade, com compaixão por cada outra e preocupação com todas as nações. Concluindo, procuramos mostrar a necessidade que cada um de nós devemos abraçar com a consciência universal. Então, podemos avançar com uma perspectiva holística da vida dentro e fora, unificando a ciência e a espiritualidade. Nós integramos nossas experiências contemporâneas de pesquisa psíquica em uma nova ciência com estados superiores de consciência, que apoiam abertamente a consciência expandida. Com isso, apresentamos um novo ser totalmente consciente. Nós reconhecemos e usamos uma compreensão mais completa de como abrir a porta da mente e reconectar com a consciência universal mais plena. Nós internalizamos a ideia de que a chave para essa porta é o entendimento de que o fim do sofrimento chega quando não mais vivemos nossas vidas protegendo e embelezando a nossa história. Nós aprendemos e acalmamos a nossa mente, desistimos dos nossos condicionamentos e passamos para o abraço amoroso da consciência ampla, que é quem somos.